Irmãos, esse assunto que vamos estudar é um assunto que, de fato, aflige a todos nós. Em um ou outro grau, num grau mais elevado, mais intenso, debilitante, ou de forma pontual, que não chega a caracterizar algo crônico, ou algo mais sério, mas que em um momento ou outro da vida todos nós enfrentamos ou lutamos contra pensamentos ansiosos ou sentimentos de ansiedade. E recentemente eu li é um livreto, não chega a ser um livro muito grande, extenso, sobre esse tema, desse autor Robert Kellerman, Ansiedade, Anatomia e Cura. Esse aqui é a capa do livro. E foi um livro que muito simples na sua apresentação do assunto pela perspectiva bíblica, mas que eu achei muito, assim, abriu os meus olhos para enxergar certas coisas que antes eu não compreendia com clareza, com aquela clareza com que ele apresentou. E por saber que isso é algo que afeta muitos de nós, eu achei que nesse intervalo, onde vamos ter a escola dominical, que seria bom, prático, edificante para a igreja, tratarmos desse assunto. Qual que é o esboço do estudo? Eu digo não do estudo de hoje, mas do estudo por completo. Primeiro, como o próprio título do livro divide, nós temos primeiro a anatomia, né? O livro é dividido em duas partes, anatomia e cura, né? Da ansiedade. A anatomia da ansiedade, que é um estudo, é um olhar pela perspectiva da palavra de Deus do que é a ansiedade. Ele analisa pela perspectiva da teologia bíblica, olhando por essa perspectiva dessas quatro perspectivas bíblicas, que é criação, queda, redenção e consumação. Os irmãos sabem que toda a história da humanidade está dividida por essa perspectiva, não é? A criação, tudo aquilo que o Senhor criou lá no Éden e que era muito bom. A queda, que é a nossa condição debaixo do pecado, como vimos hoje. A condição de redenção, que é ainda nessa vida, mas redimidos e lavados pelo sangue de Jesus, alcançados pela graça, que muda muitas coisas na nossa vida. E a consumação, que é aquele grande dia quando o Senhor Jesus voltar e há de aperfeiçoar todas as coisas. E a perspectiva do autor, do Robert Kellerman, é olhar a ansiedade por essas quatro fases da experiência do crente, sobretudo. Ele está falando que é crente, pois crentes é o que hão de experimentar a redenção e a consumação da salvação. Então ele está falando aqui especificamente a crentes. Então vamos olhar na primeira parte essas quatro perspectivas. Em segundo lugar, ele há de propor uma que ele chama de cura, não é? Ou uma estratégia bíblica centrado na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses para enfrentar a ansiedade face a face com Cristo. Não é? Ferramentas que nós devemos cultivar na nossa mente e na nossa prática, bíblicas, que vão nos equipar para lidar com a ansiedade, com base em Filipenses. Primeiro, por uma perspectiva relacional, onde ele vai ver o nosso relacionamento com Deus, o Pai, o nosso relacionamento com a igreja, e aqui eu estou resumindo os pontos, o nosso relacionamento com nós mesmos, ou como nós enxergamos a nós mesmos em Cristo Jesus. Depois ele vai olhar pela perspectiva mental, de revestirmos-nos da mente de Cristo. Depois pela perspectiva da vontade, que é pratique o que você prega, vivendo e amando com coragem. E também pela perspectiva emocional, acalmando a sua alma nos braços do Salvador. E pela perspectiva também, final, físico e social. Viva com sabedoria em um mundo caído, somos vasos de barro. Então ele vai olhar a experiência humana à luz de Filipenses e também outras passagens bíblicas, por essas várias esferas que devem ser todas trabalhadas
relacionamento, a nossa própria mente, a nossa vontade, a nossa emoção, pois a vida físico e social, todas elas devem ser adequadas para que estejamos mais equipados, preparados para enfrentar episódios de ansiedade, que o foco aqui é esse, e não outros pecados, mas sim a ansiedade. E o primeiro ponto, então, meus irmãos, que nós vamos começar é a anatomia, analisar hoje a ansiedade por uma perspectiva bíblica teológica. Primeira coisa que o autor aponta no seu livro é como muitas vezes nós temos uma abordagem simplista dessa questão, outras questões também, quando enfrentamos outros pecados, sobretudo graves e que envolvem situações da mente, ao lidar, no caso específico aqui, com a ansiedade. Muitas vezes é simplesmente, ele cita aqui, né, e foi para grande constrangimento meu, que ele citou isso, que muitas vezes nós lidamos assim. Ele fala lá, abra lá em Filipenses 4. Né, chega alguém no seu gabinete pastoral, pastor, eu estou lutando com ansiedade, é uma coisa que eu enfrento. Aí o pastor vai lá, abra lá Filipenses 4, irmão, e leia, verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pega esse versículo, vá para casa, medite nele, ore e não me ligue mais. E se vire aí. A palavra de Deus é verdade. E a palavra de Deus que trata desse assunto é verdade. E tem uma forma correta de ser usada, é verdade. Mas que muitas vezes nós usamos de uma forma simplista. Meramente assim, lê esse versículo e pronto, e como se tudo fosse ser superado, assim, num passe de mágica. E não é. O que ele apresenta para nós, o autor apresenta, é uma abordagem não simplista, mas desafiadora, que mostra que iremos lidar com essa dificuldade que nós enfrentamos, que é a ansiedade, de uma forma mais completa, mais plena, como já adiantamos aqui no esboço do livro. Quando ele vai mostrar, não apenas leia um versículo, ore e acabou, mas toda uma consideração que devemos ter com respeito aos relacionamentos, à mente, à vontade, à emoção, até aspectos físicos e sociais, que devem estar bem ordenados, para que então tenhamos vitória e crescimento nessa área da ansiedade. O que ele enfatiza nessa primeira parte, quando ele traz a questão da abordagem simplista, é o aspecto relacional, que não é meramente ler um versículo, vá para casa, se vire sozinho e nem me ligue se você estiver enfrentando alguma dificuldade, não, mas que precisamos uns dos outros para lidar com isso. E aí o que ele fala é o seguinte, que o mesmo autor que escreveu Filipenses 4, 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, foi também que escreveu lá em 1 Tessalonicenses 2,8. Assim, ele diz, aqui eu vou citar o texto, assim, querendo-vos muito, estamos prontos a oferecer-nos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Então veja como o apóstolo Paulo fala, apresentamos o Evangelho de Deus, mas apresentamos a própria vida. Entregamos o Evangelho, não de uma forma distante, não, toma aqui, sai correndo, se vire com o Evangelho aí, os seus problemas, e não me chame mais. Mas entregamos a nós mesmos, entregamos a própria vida, nos envolvemos na vida um do outro. E aqui nós já vemos, por exemplo, com diferente, já fazendo uma aplicação, é a abordagem bíblica da abordagem clínica, meramente psicológica, terapêutica. Né? Os psicólogos, eles são instruídos e eles aprendem assim que eles não devem se envolver. Eles vão lhe ajudar a refletir a sua vida, a ordenar os seus pensamentos, a compreender a sua situação, mas realmente não conte comigo além dessa hora aqui de consulta, tá? Eu estou aqui e semana que vem nos veremos nessa consulta, receberei a paga dessa atividade, mas não há um envolvimento e nem deve haver, segundo a ordem dos psicólogos. Mas a abordagem bíblica, como o próprio apóstolo Paulo nos fala aqui em 1 Tessalonicenses, envolve apresentar o Evangelho, mas a própria vida. Nos doarmos uns aos outros. E veremos mais sobre isso quando falarmos da cura. Mas o primeiro ponto é, precisamos
ter uma análise mais profunda, mais madura, mais bíblica, mergulhar na palavra de Deus. Tanto para entendermos o problema, do ponto de vista da anatomia, de dissecar o problema, ver o porquê que ele existe, qual a sua origem, mas também, biblicamente, aprofundar nas propostas ou na orientação da palavra de Deus sobre como lidar com essa questão. De cara, o que nós vemos é que a palavra nos aponta doutrina, verdades, mas também amor, relacionamento, vida, para juntos lidarmos com essa questão. Então a primeira coisa que queremos ver, já entrando na anatomia da ansiedade, é estudá-la do ponto de vista teológico. E aí você pode pensar, poxa, eu estou lidando com ansiedade, você vai me falar de teologia? O próprio apóstolo Paulo, o autor do livro fala isso, né? Eu estou lidando com ansiedade aqui, uma dificuldade, vamos estudar teologia? Ele fala, paciência, você vai ver que de fato teologia é vida. Teologia não é algo seco, não é uma letra que está lá e que mata, como alguns falam, mas compreender a doutrina e a verdade está na raiz de toda a solução do homem. Então ele há de estudar teologia sobre essa perspectiva: criação, queda, redenção e consumação. Essa então é a estrutura que nós vamos considerar. A primeira coisa então que queremos considerar é a questão da emoção ligada à ansiedade quando contemplamos a criação. Meus irmãos, quando o Senhor criou todas as coisas, temos visto até mesmo aqui na reunião de oração, estamos estudando a criação, nós vemos um refrão que tudo que o Senhor criou foi muito bom. Ele criou, viu que era bom, viu que era bom, viu que era bom. A única coisa que o Senhor não viu que era bom era o homem estando só. Viu o Senhor, o homem, viu que não era bom que o homem esteja só. Mas lá, prontamente, ele resolveu esse problema, criou a mulher e disse, é muito bom. De modo que ao concluir os 6 dias, tudo era bom, muito bom. E isso envolve a estrutura emocional do homem e da mulher. Do homem enquanto humanidade. O Senhor nos criou equilibrados, perfeitos, preparados para lidar com as questões da vida, do ponto de vista racional, do ponto de vista da vontade, mas até mesmo do ponto de vista das emoções. E quando pensamos prontamente, ou melhor, especificamente, algo que está relacionado à ansiedade, o autor ele salienta para nós Gênesis 2,15. Abra comigo nessa passagem. E ele mostra nessa passagem como Deus equipou o homem com um aspecto da sua constituição humana, da sua estrutura emocional, não apenas emocional, mas completa, que tem a ver com a questão da ansiedade. Veja Gênesis 2,15. Diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Essa expressão, cultivar e sobretudo, e o guardar, é que tem a ver com a questão da ansiedade. Como que ele vai mostrar? Veja bem, o Senhor criou o trabalho, preparou o campo e colocou o homem lá para trabalhar. O trabalho não é uma maldição do pecado. Cardos e abrolhos são espinhos, suor na testa, mas o trabalho em si faz parte daquilo que Deus chamou de bom, de muito bom. E o Senhor colocou então um homem no jardim. Colocar o homem no jardim e dizer para ele, cuide, guarde, é dizer, trabalhe, lide com esse campo que eu coloquei você para trabalhar nele. O aspecto do cultivo é o aspecto mais ligado ao trabalho em si. É onde ele vai arar a terra, onde ele vai plantar a semente, talvez regar, não tinha chuva naquele tempo, mas o Senhor mandava uma neblina. Enfim, ele vai cuidar da terra diretamente. Mas o aspecto de guardar é que é interessante. Porque essa palavra guardar, ela significa proteger, observar, guardar, servir de sentinela para com o jardim. Interessante. Antes da queda, o Senhor colocou o homem no jardim e disse, cultive e guarde. Proteja o jardim.
Seja como um sentinela. Esteja a todo tempo vigilante para as situações que possam ocorrer e que você venha a lidar com elas. Como uma pessoa que está a postos para lidar com situações. Aí você pensa, poxa, que situação antes da queda? Que situação? A serpente não entrou no jardim? E o homem não se mostrou negligente para com a sua posição de sentinela? Quando a serpente entrou e começou a conversar com um, com outro, com a mulher, havia necessidade dele guardar o jardim. Não era que ele permitir que Satanás entrasse ali na condição de serpente para tentar, mesmo não tendo pecado, havia os perigos. O perigo de Satanás, que Deus permitiu. De modo que essa era a posição. Ser sentinela. E para isso, meus irmãos, precisamos compreender que Deus construiu o homem, preparou a ele para que ele exercesse plenamente essa sua função. Estar alerta para os perigos, como reagir adequadamente, enquanto um vigilante, enquanto um sentinela. Essa posição de sentinela, de vigilância, é a posição que o deixa preparado para, numa situação de perigo, ou numa situação onde haja necessidade de que o sentinela ou o vigia entre em ação, que ele o faça para, em primeiro lugar, proteção dos demais e para o avanço do reino de Deus. Ao ele estar ali naquela posição de sentinela, ele estava ali com que propósito? Proteger a sua família. E Deus então dá a ele essa posição de alerta para perigos, de situações, com este propósito. Cuidar dos seus e se associar para que juntos protejam aquilo que é de Deus. E a ansiedade não é o oposto disso? Não é uma distorção dessa posição de sentinela? De fato, meus irmãos, a ansiedade diz respeito a preocupações, com respeito a perigos, que se imagina, que se tem, mas que não são lidados adequadamente. Quando enfrentamos situações difíceis na vida, a forma correta que Deus nos criou para reagirmos nessas situações é como um sentinela, que analisa adequadamente a situação, com equilíbrio, com confiança em Deus, que o colocou naquela posição, e se Deus o colocou naquela posição, é porque Deus sabe que ele está preparado para assumir aquela posição, e que Deus está ao seu lado para sustentá-lo nas horas de necessidade, e, portanto, enfrentar com coragem a situação. Mas não é assim que acontece na ansiedade. No seu livro, o Robert Kellerman, ele cita, e aí nós vamos ler várias vezes essas citações de um diálogo que ele teve com um rapaz que ele chama de Mike, no seu livro. Vamos aqui abrasileirar, né? Sei lá, Miqueias, pronto. Com Miqueias, não é você não, Miqueias é outra. E que enfrentava a ansiedade, e aí ele vai apresentando essas verdades para o Mike, para o Miqueias, e aí ele cita a resposta dessa pessoa para ele. E aí eu vou ler. Ele diz o seguinte: eu conversando com essa pessoa que eu estava aconselhando, o Miqueias, ele disse para mim o seguinte: nossa, compreender isso, dessa posição minha original, que era isso que eu deveria ser, de sentinela, muda tudo. Sempre que eu me encontro com alguma ameaça, eu respondo com medo, pois eu me sinto atacado e me sinto sobrecarregado com a vergonha. Eu me sinto tão fraco, tão pequeno, quando esses sentimentos de medo surgem. Mas agora eu posso remodelar esse sentimento, sabendo como eu devo responder a esses medos iniciais. Eu posso dizer, sim, o sentimento é dado por Deus como um alerta para me colocar pronto para vigiar para a proteção dos meus, para aqueles que estão sobre o meu cuidado. Então, quando o medo vem, a compreensão de que uma ameaça me cerca, ele diz, a forma de reagir não é com ansiedade, mas é com vigilância.
para proteger aquilo que Deus colocou sob os seus cuidados, o jardim. E Michael Miqueias compreendeu isso. Ele compreendeu que ele deveria ser, e aqui ele faz um trocadilho no inglês. Existe esse trocadilho o guerreiro e o que se preocupa. O guerreiro é warrior, e o que se preocupa é warrior. É quase a mesma coisa. Fala assim, eu devo ser um guerreiro, e não alguém que está constantemente preocupado. Eu devo ser um sentinela, assumir a minha posição de guarda, que Deus me colocou para assumir, seja ela qual for, na minha própria condição, e não alguém que está apenas se preocupando, mas alguém que está agindo como Adão deveria agir no Jardim do Éden. E aí ele faz logo uma aplicação. Em cada sessão ele vai fazendo perguntas de aplicação, quando ele vai terminando as sessões, e eu trago aqui para os irmãos. A primeira pergunta é, que diferença faz na sua vida saber que a ansiedade é o oposto do sentimento de vigilância que foi ordenado por Deus antes da queda do homem? Faz alguma diferença? Eu acho que já faz, não é? Pelo menos fez para mim. Perceber que esse sentimento, eu não estou reagindo bem, oposto ao que eu deveria reagir na ordem da criação. Meus irmãos, estudar a criação, e aqui eu abro um parênteses, é algo fundamental. Estudar detalhadamente Gênesis 1 e 2. Porque lá nós temos a base de tudo que deveria ser. Daquilo que o Senhor espera de nós, para a família, para o trabalho, para a nossa vida de emocional, como é o caso aqui. Nosso relacionamento com Deus, até mesmo com Satanás. O correto está lá antes da queda. E até mesmo o que não se fazer, como Adão fez. E temos aqui lições para a nossa vida emocional, lidando com frustrações, dificuldades na vida, ansiedades, para a criação também. De modo, meus irmãos, que quando contemplamos a criação, nós temos o quê? Emoções em ordem. Emoções equilibradas. Sobre esse termo, vigilância, sentinela, guarda, a fim de proteger os seus, aquilo que o Senhor colocou sob os seus cuidados, a sua família e o jardim, e a glória de Deus e o reino de Deus. Essa é a proteção, ou esse é o sentimento original, a ordem. Mas, meus irmãos, nós conhecemos a história e sabemos que as coisas não ficaram assim. Veio a queda. E com a queda, as emoções em desordem. Aquilo que tinha antes estava ordenado, aquilo que era o ideal, que era o perfeito, que foi como que Deus projetou, foi distorcido. Todos os aspectos da criação foram tocados. Lembra que a gente falou na pregação? Depravação total, que o pecado afeta todas as áreas da existência humana, todas as partes, sua garganta, sua língua, seus lábios, sua boca, seus olhos, seu coração, seus sentimentos, sua emoção, suas responsabilidades, a forma como você encara a vida. O pecado afetou tudo. E nesse ponto aqui, afetou as emoções que o Senhor nos deu, sobretudo, em específico, a emoção da vigilância. Se tornou uma desordem. Deixa eu ver o que tem mais para frente aqui. Ah, tá, só para eu não me perder. E o que nós temos aqui, então, meus irmãos, é uma... Logo quando ocorre a queda, nós percebemos isso. Isso ficando totalmente descontrolado. A vigilância saiu do controle. A ansiedade, o autor Robert Kellerman, ele define o seguinte: é a vigilância descontrolada, fora de controle. Aquele sentimento que deveria ser usado de uma determinada maneira é completamente descontrolado. Ele sai como fogo numa lareira, que numa lareira ele aquece, protege, é bom, mas que fora da lareira provoca um incêndio terrível. Assim é esse sentimento de vigilância que Deus nos deu. Dentro da lareira, dentro das ordenanças de Deus, como Deus projetou, produz o bem, mas com a queda trouxe desordem, saiu da lareira e provocou um incêndio. E quais são então as características desse sentimento em desordem, maculado pelo pecado? Primeiro é o sentimento da hipervigilância. Nós, na queda, temos a tendência a exagerar as coisas, não é? Tirá-las de proporção. Às vezes minimizando o que não deveria ser minimizado e às vezes maximizando aquilo
que deveria ser considerado dentro do seu equilíbrio, dentro da sua proporção. E de fato a ansiedade é caracterizada por isso, não é? É uma hipervigilância. Se a vigilância deve entrar em ação em situações reais e concretas de perigo e ameaça para a proteção daqueles que nos cercam, a ansiedade é uma hipervigilância que vai além e entra em ação em consideração a situações futuras e até mesmo imaginárias. É ou não é? Quantos de nós não sofrem ansiedade pelaquilo que vai acontecer daqui a 10 anos? Ou por situações completamente hipotéticas, que podemos até dizer improváveis. Não só hipotético, mas improvável. Mas que ficamos ali na nossa cadeira pensando, não, isso vai acontecer, aquilo de errado vai acontecer, isso pode acontecer, aquilo também. Pode ser coisas que são reais, às vezes a ansiedade é algo descontrolado com base em algo real, mas quando não é uma vigilância correta, ela é hiper. Você está pensando coisas do futuro, que nem aconteceu ainda. E sabe lá o que, é que vai acontecer no futuro? Costumamos falar assim, muita água ainda vai passar debaixo dessa ponte, sabe lá como é que vai ser daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos? Sobretudo imaginações, situações imaginárias. Eu tenho isso. Eu luto com ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa, é um pecado que eu estou confessando aqui perante a igreja. Às vezes eu estou dirigindo o carro, meu amigo, minha mente vai em cada lugar, eu penso cada situação. Se eu bater o carro aqui agora, meu carro vai capotar 5 vezes e o bombeiro vai chegar e eu vou sobreviver ou não, e vou ficar sem perna, sei lá. E vai num espiral de pensamentos terríveis. Daqui a pouco eu estou me sentindo mal. Daqui a pouco já está ofegante, o coração já está palpitando por situações hipotéticas. Ora, o Senhor Jesus fala sobre isso, não é? Mateus 6. Ele fala sobre essa hipervigilância que caracteriza a ansiedade, que é uma distorção da vigilância de Deus. Mateus 6. Todos nós conhecemos essa passagem. Deixa eu abrir aqui. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Situações futuras que nos trazem ansiedade, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amanhã você vai ter que vigiar, pois eu lhe coloquei no jardim como sendo para guardar, para ser vigilante. Quando chegar amanhã, cuide dos problemas de amanhã. Exerça a vigilância não hiper, mas moderada, realista. Hoje você já tem os seus problemas de hoje. Cuide deles. Exerça a vigilância no presente e deixa o de amanhã. Amanhã vai ter outro problema diferente. Vai ter, Deus já anuncia, vai chegar. Vai ter. Ele fala, amanhã trará os seus cuidados, as suas preocupações, as suas ameaças, dificuldades, situações. Basta cada dia o seu próprio mal. Pensa no hoje. Volta aqui, não dê asas a essa sua imaginação depravada. Quando eu falo depravada, no sentido da depravação total, não estou falando no sentido sexual. Que foi contaminada pela depravação do pecado. E que você fica constantemente, você, imaginando o pior e o mal o tempo todo. E não tem descanso, não tem paz para cuidar dos cuidados de hoje. Pois é isso que acontece. Quando ficamos preocupados com o amanhã, esquecemos o hoje. E o hoje vai para o beleléu. Aquele cuidado que a gente deveria estar tendo hoje ali, a gente não consegue exercer porque a gente está tão preocupado com o de amanhã que não consegue cuidar do de hoje. Mas olha que interessante, situações imaginárias. Abre aí Levítico 26. Eu falei que a hipervigilância diz respeito a se preocupar com situações futuras, mas também imaginárias, que nem existem, que nem são perigos reais, mas que na sua cabeça você cria um monstro. Veja Levítico 26. Aqui o Senhor, em Levítico 26, na verdade toda a sessão, ele está falando de bênçãos e maldições, que ele há de mandar, no caso do povo, obedecer, de andar debaixo dos termos da aliança e tal, mas ele fala também das maldições, que o Senhor há de enviar
no caso de se afastarem de Deus. Interessante que uma das maldições que Deus vai mandar é ansiedade. Olha, verso 23, ou 36. Levíticos, capítulo 26, a partir do verso 36. Veja a hipervigilância que vai entrar no coração do homem. Quanto aos que de vós ficarem, é porque ele vai falar o seguinte, uns eu vou mandar para o exílio, outros vão ficar aqui na terra. Os que ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. E não podereis levantar-vos diante dos vossos inimigos. Percebe o que é a ansiedade? Aqui Deus manda como juízo, mas ele descreve o que é. Ansiedade tal que a hipervigilância vai chegar no nível estratosférico, que cai uma folhinha, você já é uma espada me perseguindo. Preocupado com o que não é perigo. Você está fugindo de quê? Se ninguém está lhe perseguindo. Está preocupado com o quê? Se nem o problema existe ainda, e nem vai existir, e é improvável que exista. Mas é assim que a gente faz. Fica imaginando situações. Imaginando sempre o pior. E Deus fala, isso é a ansiedade. É aquela disposição de hipervigilância, uma distorção do que é o sentimento original. Que a vigilância é uma análise realista dos cuidados do presente. Na sua proporção adequada. Analisá-lo, compreendê-lo e vigiar. Não é abandonar o posto. Não é sair correndo. A gente vai ver isso aqui com a característica da ansiedade. Mas a vigilância correta, ela enfrenta os problemas de hoje. Os problemas do hoje. Na sua proporção, na sua realidade adequada. Primeira característica, então, da ansiedade é a hipervigilância. Vixe, acabou o tempo. Eu vou só apresentar essas características e semana que vem a gente continua. Segundo é o egoísmo e o egocentrismo. Por quê? A vigilância, o sentimento original dado na criação, foi dado por Deus para a proteção dos outros e para a glória de Deus. Deus colocou o homem no jardim para guardá-lo, guardar o jardim e proteger a sua família. Mas a ansiedade é uma distorção disso, pois acaba sendo egoísta e egocêntrico. Em que sentido? É uma reação onde você esquece todo mundo e você quer se proteger. Eu preciso sair dessa situação. Eu me sinto ameaçado, eu me sinto acuado e, portanto, eu tenho que de alguma coisa me proteger, de alguma maneira me proteger. O foco é você. Você esquece os outros. Você esquece que você está ali para proteger os outros. E quando você tem essa posição, eu estou aqui para proteger os outros, assim, não importa a mim. Você enfrenta com mais coragem, não é? Importa os outros, que eu tenho que proteger e cuidar, que Deus colocou sobre a minha responsabilidade. Mas a ansiedade é egoísta. Você esquece os outros e cuida de você mesmo. E por que é egocêntrica? Porque é com suficiência na sua própria força. A vigilância tem como dependência Deus, eu dependo de Deus. Vamos ver isso mais para frente. Você reconhece que é Deus que o sustenta. Mas a ansiedade, você olha para você mesmo e fala, eu não tenho força, eu não consigo, ou então você tenta enfrentar com suas próprias forças, com o propósito de se proteger. Não foi assim com Adão? Exatamente. Adão, meus irmãos, quando o perigo se aproximou, a serpente, Satanás, ele não entrou com aquela atitude de vigilância, de proteção da sua esposa. Era isso que ele deveria fazer. Os estudiosos da palavra de Deus entendem, especialmente considerando alguns detalhes do hebraico original, que a cena ali da queda dá a entender que Adão estava presente em todo momento daquele diálogo entre Satanás e Eva. E ao invés dele assumir o seu papel de vigilância e guarda e proteger a sua esposa daquela situação, o que é que ele fez? Se protegeu.
Ele pensou nele mesmo. Certamente confiou nele mesmo. Abandonou a sua esposa lá para se arrombar, se lascar. E juntamente foi com ele também junto, que ele não tem como fugir dessa. Mas ele ficou acuado, ele fugiu. Ele abandonou o posto de vigilância. O posto de guarda que Deus o colocou. Egoísta, egocêntrico. Mas também é marcado por duas reações opostas. Pânico ou fuga. Que é exatamente o que aconteceu com Adão. E nós vamos ver. Meus irmãos, a vigilância produz uma ação protetiva. A vigilância ordenada na criação. Aconteceu uma situação de ameaça, aquele que está naquela situação, ele enfrenta a situação. Com fé, com coragem em Deus. Vamos ver tudo isso da forma correta de se enfrentar quando olharmos a cura, tá? Mas o fato é que é um sentimento que o leva a encarar a situação difícil. Mas a ansiedade é uma distorção. Pois a ansiedade não tem mais o foco de proteção dos demais. Tem um foco de autopreservação. E isso leva a abordar uma ou outra, ou as duas ações, que é ou pânico ou fuga. A fuga, meus irmãos, é estar paralisado diante de da situação. A situação acontece. O que é que você faz? Nada. Você se sente incapaz, inerte, não faz nada, fica ali estatelado. Às vezes acontece. Às vezes me bate uma ansiedade no coração em relação ao sermão que eu tenho que preparar. Preparar 2 sermões, um EBD, uma reunião de oração, uma visita, meu Deus, misericórdia. Aí dá aquela ansiedade. Aí eu fico olhando pro computador 1 hora assim. Até criar coragem. Me deixa paralisado. Mas é isso que faz. Nos paralisa. A ansiedade no coração. Em vez de confiar em Deus e enfrentar, nos sentimos paralisados. E não foi isso que aconteceu com Adão? Veja. Gênesis 3. Verso 8. Peço paciência aos irmãos. Nós não vamos completar toda a questão da criação, queda, redenção e consumação. Vamos parar aqui na queda. Mas deixa eu completar só esse pensamento para não quebrar a ideia, tá? Gênesis 3, verso 8. Depois da queda, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. Olha, fugiu, escondeu. Um homem e sua mulher por entre as árvores do jardim, os dois já estavam com ansiedade no coração. Um homem e a mulher saíram correndo, fugiram. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Adão, onde estás? Primeiro ele fugiu de Satanás. Agora ele fugiu de Deus. Aparece Deus, o que é que ele faz? Ele foge. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Foi uma segunda situação, não é? A primeira foi a situação da serpente. Pém, falhou. Qual é agora a segunda situação? Deus se aproximou. Outra situação onde ele ainda é chamado para ser o vigilante, ainda é chamado para ser o sentinela. E o que é que ele tinha que fazer? Assumir o seu erro. Para aparecer a Deus. Senhor, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Se humilhar na presença de Deus. Enfrentar aquela conversa dura e difícil que ele teria com Deus. Talvez ele não imaginasse que Deus ia ser misericordioso com ele. Mas o fato era isso que ele tinha que fazer. Enfrentar aquela conversa difícil com Deus. Quantas vezes conversas difíceis não nos dão ansiedade? Para mim me dá ansiedade fazer ligações telefônicas. Que eu vou ter que ter conversas difíceis. Não é com Deus, são com os irmãos. Mas às vezes dá ansiedade. Mas a gente tem que enfrentar. Mas Adão teve medo e fugiu. Mas Deus encontrou Adão, obviamente. Adão, onde estás? É uma oportunidade para que Adão se apresente. É óbvio que Deus sabia onde ele estava. Adão não se apresentou, fugiu, fuga. Não lidou com a situação, incapaz. Mas aí Deus o achou.
Aí Deus perguntou, no verso 11 agora, continua a leitura, Gênesis 3:11. Perguntou-lhe Deus, que te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? O que é que ele faz? Ele entra em pânico. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu, eu comi. Esse é o pânico. Que é marcado por irritação, que é marcado por transferir a culpa para outro. Agora ele não fugiu, agora ele... a culpa é dela. O que é que ele está fazendo aqui? Se preservando, né? Egoísta, egocêntrico. E ele transfere a culpa para os outros, para a mulher dele. Que coisa terrível. Pânico. E ansiedade marcado por isso, meus irmãos. Muitas vezes oscilamos entre fugir e desesperar. Entre se esconder e gritar, culpar os outros, apontar o dedo, enlouquecer, arrancar os cabelos. Foi isso que ele fez aqui. Exatamente o que Adão fez. E é uma distorção do sentimento da vigilância, que diz enfrente a situação. Encare a situação. Lucas. E você vê, era para proteger ela também, mas a ansiedade dele fez colocar a culpa dela. Ele que era para ser uma proteção se tornou uma ameaça à esposa. Olha como realmente é o oposto, não é? A ansiedade é o oposto da vigilância, daquele sentimento de proteção. Ele que foi dado para protegê-la, agora ameaça aquele a quem ele deveria proteger. Tamara? Veja bem, a palavra ansiedade, nesse caso específico que você falou, é um pouco diferente. Pois a palavra ansiedade pode ter uma conotação até mesmo positiva. Interessante que a gente viu isso em Filipenses. Não sei se os irmãos se lembram. Quando a gente pregou em Filipenses, ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas tem uma outra passagem que ele fala... eu não me lembro agora exatamente qual é a passagem, mas eles falam, você sabe com que ansiedade eu tenho sentido desejado estar com vocês. Então a ansiedade pode ser descrito em termos positivos, mas é uma palavra com dois sentidos, tá? Mas com o sentido de um desejo ardente, que você tem uma grande expectativa por algo. O que eu estou descrevendo aqui é a ansiedade ruim, pecaminosa, mas isso você descreveu, poxa, eu quero ser mãe. Isso é um desejo bom, é um desejo correto, mas é caracterizado por uma ameaça. A ansiedade pecaminosa envolve o quê? Uma preocupação, uma ameaça. E esse caso pode virar também. Pode virar uma ameaça quando você começa a pensar nisso o tempo todo. E entra numa paranoia. E daqui a pouco não consegue cuidar das coisas de hoje, porque você está pensando se amanhã você vai engravidar. E aí você daqui a pouco entra em pânico. E daqui a pouco está culpando o marido. E não sei o quê. Aquela ansiedade boa, que é uma expectativa correta, se transforma numa ansiedade pecaminosa. Entendeu? Se transforma nessa situação aqui que eu estou descrevendo. Entendeu? Mais ou menos. Então pronto. Então voltando aqui, essas duas reações, fuga e pânico. Eu fiquei imaginando aquele cachorrinho chihuahua acuado por um cachorrão. Você vê? Entrou o cachorrão, o chihuahua corre, debaixo do sofá. Certo? Ele foge. Aí se o cachorrão se aproximar, o que ele vai fazer? Vai rosnar o dente. Muitas vezes é assim que a gente fica. Foge, e quando viu que não dá para fugir, que fomos acuados, ao invés de a gente, tá bom, realmente, é hora de lidar com o problema. A gente ataca. Parte pro ataque. Porque a gente se sente amedrontado. Não é assim. Vamos ser honestos. Não é assim que a situação apresenta. De modo, meus irmãos, que poderíamos definir, a definição nossa, ansiedade da seguinte maneira. A ansiedade é uma reação desordenada, considerando aqui o fator da ordem da criação, né? É uma reação desordenada ou descontrolada a uma situação de estresse ou perigo real, futuro ou imaginário,
com o instinto de autoproteção, caracterizada por fuga, isto é, se esconder, evitar a situação, se paralisar diante da situação, e ou pânico, irritação, descontrole, gritos, transferindo a culpa. Muitos temos experimentado isso. Se alguns não experimentam cronicamente, recorrentemente, em algum grau ou outro, uma hora nos sentimos acuados por um problema, por uma dificuldade, uma situação, e reagimos com descontrole, de uma forma desordenada, não com vigilância que Deus deu para a proteção dos demais. Muitas vezes essa situação é acompanhada de sintomas emocionais, de irritação, descontrole, mas também sintomas físicos. Ofegante, dor no peito, palpitação, dor de cabeça, porque o homem é um ser integral. Então isso afeta espiritualmente, afeta fisicamente, afeta o homem todo. Tá? Nós vamos parar por aqui e semana que vem a gente continua ainda na questão da queda, tá? Porque o tempo estourou, já são 12h15 e a gente vai dar continuidade a essa questão. Eu acho que só esse ponto, pelo menos pra mim, até aí já... Ah, é? Então isso que eu experimento é uma distorção do que era para ser? Já me ajudou a pensar, quando vem a situação e começo a querer reagir dessa maneira com ansiedade, eu penso, não. Isso é uma distorção do que era para ser. Do que era para ser. Agora é claro que isso, como a gente vai lidar com isso, a gente vai ver muito mais detalhadamente sobre aquele esboço que eu apresentei da cura, ok? Mas já fica uma questão introdutória que vamos ainda desenvolver na próxima semana. O Senhor nos abençoe.